Shalom. Gostaria de agradecer a todos que vêm assistindo meus vídeos. E hoje, no meu canal, eu recebi um comentário de um messiânico. Primeiro, eu gostaria de agradecer a você por ter deixado seu comentário. E aproveitando essa oportunidade, eu vou explicar aqui para os demais. Ele deixou o seguinte: ele entrou no meu vídeo que fala Messias ou era messiânica. E ele, como um bom messiânico, lógico que ele tem que defender o seu ídolo, né? O tal de Yahushua ou Jesus. E ele falou assim: é engraçado isto, o próprio Eterno vivente chamou Moisés de Deus e Abraão de profeta de Moisés diante do faraó. Não chamou? Assim foi a pergunta dele. Bom, lógico que um goi, uma pessoa que não compreende do hebraico, não entende nem por onde que se passa o hebraico, não entende nem por onde que se passa a cultura judaica, ainda para completar, ainda tem uma tradução horrível na mão, lógico que vai pensar isso que esse nosso amigo pensa, normal, né? É lógico que ele vai ter essa visão. O nome dele é Eli Joy Brown Man. Eli Joy Brown Man. Bom, eu vou fazer esse vídeo para te explicar direitinho, ok? Primeiro vamos entender um detalhe. A palavra El não significa literalmente Deus, tá? É um termo. É um termo que surgiu nos primórdios da humanidade, que significa poder ou poderoso. Para você ter uma ideia, e vocês, antigamente, bem nos primórdios da humanidade, o povo, quando olhava para a natureza, não compreendia. Então você chamava aquilo de poder. E com o tempo, alguns malandrinhos se aproveitaram daquela inocência do povo, observaram que era a natureza e começou a dizer: eu sou representante desse Deus, eu sei adorar esse Deus. E aí começou a surgir: eu sei adorar essa força, eu sei adorar essa força e tal. E com o tempo o povo passou a adorar essas forças que com o tempo outros dizem que só poderiam ser adoradas essas forças através de um homem que conhecia os fundamentos dessa força e que com o tempo essa força caiu no sentido, na percepção de Deus, tá bom? Então, esse aqui é o foco. Isso está no Taná. Outra coisa muito importante também de observar é que o hebraico é uma língua pobre. É uma língua que ela não tem várias palavras com o mesmo sentido. Por exemplo, em português, nós temos várias palavras para definir, por exemplo, o grau de sentimentos. Por exemplo, eu posso falar que eu gosto de uma pessoa, que eu amo uma pessoa, que eu adoro uma pessoa, que eu tenho um carinho por uma pessoa. Isso tudo eu tenho várias palavras só para dizer o grau de gostar muito ou de gostar pouco de uma pessoa. Isso não acontece no hebraico. Então o hebraico precisou de usar algumas palavras para se referir a vários termos, vamos dizer assim, da forma fácil de compreensão. Então a palavra El, ela não significa literalmente Deus. Esse conceito de Deus que vocês têm aqui, no Brasil tem aqui, principalmente no Ocidente, é um conceito pagão, é um conceito que vem das religiões pagãs, inclusive do cristianismo. Então, a palavra El, ela significa poder. Então, naquela época, se acreditava que os poderes deveriam ser adorados. Então, Hashem conhecia, lógico, o Criador que criou tudo, o Criador que até definiu como que o ser humano pensa. Então, até a forma de você ir contra o que eu falo é a vontade do Criador, mas isso é um assunto para outro vídeo. Então, quando Hashem chegou e falou assim para Faraó, né? Ele falou assim: Vaiomer Adonai el Moshe re'et netatikha Elohim le Faraó ve'aharon achika yehye neviecha. Ou seja, então disse o Senhor a Moisés: eis que tenho
posto por Deus sobre Faraó, tenho-te posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Só porque aqui no original está assim, Vaiomer, e não está Elohim, está o tetagrama do Criador, que eu usei a expressão Adonai, porque nós não falamos a expressão correta do Eterno, tá bom? E fala assim, El Moshe, olha bem, eis que te tenho posto como Deus, como Elohim, tá vendo? Então, tá dizendo o seguinte, observa que a Torá não fala o seguinte, estou colocando você como, aí colocou o tetagrama, como meu nome, não. A Torá está dizendo assim, olha Moisés, eu vou te colocar como um poder, porque os egípcios adoravam os poderes da natureza, eles acreditavam que cada poder tinha que ser digno de adoração. Na língua portuguesa, na língua ocidental, esses poderes é traduzido como deuses, tá? Isso não acontece no hebraico, isso não acontece na linguagem semita, isso acontece apenas no conceito, na percepção europeia, na percepção ocidental, que acreditava que os poderes deveriam ser adorados. Então, aqui na percepção português, esses poderes é traduzido como deuses, tá? O deus do trovão, mas na verdade a tradução correta seria assim, o poder do trovão. Adoraram deuses estranhos, a tradução, né? Adoraram deuses estranhos. No conceito, na tradução correta, tinha que ser traduzido assim, e adoraram poderes estranhos. Aí põe lá, quando a Torá quer dizer que Elohim está se referente ao Eterno, ele usa o tetagrama. Isso salvo apenas em Gênesis 1. Por quê? Porque em Gênesis 1, Bereshit 1, a Torá está dizendo que algo que não tinha nome criou tudo e criou o poder absoluto. Já que ele é poder, Elohim, quando se refere ao Criador, significa poder absoluto. Então, quer dizer, nem até o próprio Elohim, o nome Elohim e o conceito de Elohim foi Hashem que criou. Por isso que a Torá começa Bereshit bara Elohim, ou seja, em algum momento criou-se tudo, ou poder, ou todos os poderes, ou todas as formas. E desse tudo criou os céus e a terra. Ok. Então, Faraó, Hashem sabia que Faraó acreditava que os poderes deveriam ser adorados e que cada poder era representado por um ser, podia ser um animal, podia ser um homem, e que cada ser que representava o poder tinha um profeta. O que Hashem fez? Eu vou te colocar como poderoso perante o faraó, e Arão será o teu profeta. Mas qual era a ideia disso tudo? Quando o faraó, que era altamente politeísta, ele era como o cristianismo, não conseguia compreender Deus, precisava de um homem na cabeça do faraó, se não houvesse um homem, não tinha como se compreender tudo. Quando o próprio Moshe chegasse, que no começo, quando começava a aparecer as pragas, o faraó ia achar que era Moisés que estava fazendo a praga, né, que estava tendo poder sobre a natureza. Só que aí Moshe ia falar, não, eu sirvo Hashem, o Criador. Aí falava o nome do Todo-Poderoso, o nome pronunciável. Ali era com o intuito do faraó e os egípcios compreenderem que aqueles poderes que eles adoravam não eram nada, eram simplesmente forças da natureza que eram regidas por um poder absoluto. Hoje, e dentro desse poder absoluto, existia Deus criou poderes que regem outros poderes. Para vocês entenderem, a natureza ela segue, ela obedece à matemática da natureza, às leis da física, para que tudo venha e se mantenha na existência. Então a ideia era essa. Por quê? Porque Faraó era altamente idólatra. Ele não adiantava Moshe chegar lá e falasse assim, Deus chegasse e falasse, Moisés, fala lá que
Hashem, o nome pronunciável, existe um poder absoluto, que tudo obedece a esse poder absoluto, que no caso sou eu sou o que sou. Que ele não ia compreender, ia ter que ser a forma gradual. Como também Hashem fez isso na Torá. Cada um ia compreendendo o Criador de uma forma gradual, né? Então, ele não significa Deus, mas poder. Aí, cada poder tinha um nome. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Elion, Deus Altíssimo, né? Só que no conceito lá do povo cananeu, o Deus Altíssimo não era o Deus Todo-Poderoso, mas era um Deus que morava no alto. Por isso que Abraão fala, não, Elion, né? Quer dizer, o Deus acima de todos os deuses, o poder acima de todos os poderes. E vamos aqui nas provas. Eu trouxe aqui para vocês a prova dentro da Bíblia, dentro do Taná, no original, que ele significa poder, tá bom? Vamos lá. Observe aí, ó, que tá lá, Vaiomer Adonai, observe que é o tetragrama de Deus, El Moshe e aqui Elohim. Então aqui quando a Torá fala que te farei por Deus, está falando Elohim e não o nome de Deus, igual muitos cristãos querem insistir. Se Hashem quisesse chamar Deus, a Moisés de Deus, ele ia usar o tetragrama e não Elohim. Aqui já em Gênesis 31, 29, observe. Poder havia em minha mão, ó, e ele de novo, ó, ele e Adi, poderes havia em minha mão. Observe que a palavra ele aqui, mais uma vez, está se referindo a poder e não a Deus. Olha que coisa interessante. Já aqui, ó, está falando o seguinte, de novo, ó, que a palavra ele se refere aqui a poder e não Deus, como muitos tentam insistir. Então, a palavra ele aqui não se refere em momento algum ao Criador, tá? Então, primeiro preciso compreender o hebraico para depois sair falando. Aqui já em Provérbios 3:27, mais uma vez, ó, não detenha dos seus donos o bem, estando na tua mão poder fazê-lo. Ele, mais uma vez, observe que nem a palavra Deus na tradução existe aqui, mas poder, ele, mais uma vez, significando poder e não Deus, né? Prossegue aqui no próximo também, Miqueias 2:1, mais uma vez falando aqui, ó, porque está no poder da tua mão, já no final, ó, ele de novo, e Adam, ou seja, não se refere a Deus aqui, se vocês observarem. Então, é muito importante que se compreenda o hebraico, é muito importante. O próximo exemplo aqui em Salmos 89:6, aqui já se refere a poderosos. Observe, ó. Pois nem no céu se pode igualar ao Senhor. Quem é semelhante ao Senhor entre os filhos dos poderosos? Binei Elim. E mais uma vez mostrando que ele também significa poderoso e não apenas Deus. Outro exemplo aqui, em Ezequiel 32:21. Ó, os mais poderosos dos valentes lhe farão desde o meio do inferno. Olha aqui, ó. Yedeberu lo elei, de novo, ó, Giborim, tá vendo? Então, a palavra ele não significa literalmente Deus. Então existe um equívoco muito grande. Tem muitas pessoas que infelizmente não compreendem a Torá. Existe a tradução, infelizmente cristã, é uma tradução mentirosa, é uma tradução tendenciosa. Eu sei que é chato para os meus amigos cristãos, olha que eu tenho ótimos amigos cristãos, de ouvir a verdade, mas a verdade é essa, a tradução cristã é mentirosa, é enganosa, e eu não sei com que intuito se fizeram esse tipo de tradução, mas dentro do original não existe, então é errado achar que a palavra El ou Elohim significa deuses para justificar a trindade. Não existe.
Essas palavras, gente, são apenas títulos para se referir ao eterno. Por exemplo, quando a pessoa estava, por exemplo, era triste e queria pedir, agradecer a Deus, ele falava, Deus da minha misericórdia, o poder misericordioso, né, que já que a palavra ele significa poder. Quando a pessoa estava na guerra, como Davi estava na guerra, ele falava, Senhor dos exércitos. Então, por isso nós falamos os nomes de Deus, não é errado, são os títulos de Deus. O nome que Hashem deu é o tetagrama, que é impronunciável, não se pronuncia. Nós temos a pronúncia, não podemos sair pronunciando a torta direita. Então, a palavra para se referir ao eterno, muitas vezes nós usamos os títulos. Então, antes de você, meu amigo, ou qualquer amigo, vir aqui falar, mas chamou Moisés de Deus, não chamou Moisés de Deus, chamou Moisés de poder absoluto. Já que a palavra Elohim significa poder absoluto, não Deus. A tradução foi traduzida como deuses por ignorância, por falta de conhecimento da Torá. Mas não porque significa isso. Então, antes de argumentar com o judeu, deve-se primeiro compreender a cultura, a judaica, a cultura hebreia, o hebraico. Eu não sou rabino, mas eu sou um estudioso, graças a Hashem. Então, eu sempre falo que é muito chato para nós judeus ouvir um cristão que não compreende a nossa cultura vir e justificar aqui. Gente, os vídeos é de graça no YouTube. Vocês não são obrigados a acreditar no que eu falo. Vocês não são obrigados a ver meu vídeo, tá? Mas que respeitem o meu canal, já que eu não saio nos outros canais para ofender ninguém. Mas antes de falar da cultura hebraica, antes de falar do nosso povo, compreenda primeiro. Se quer debater com um judeu, que primeiro compreenda o hebraico, compreenda a cultura. Não precisa necessariamente você falar hebraico perfeitamente, mas pelo menos tenha uma noção do que significa alguns termos no hebraico, para até não passar vergonha. Por exemplo, o nosso amigo foi no meu canal, colocou aí o comentário dele com até certa arrogância, achando que está no direito. Acabei de provar para ele que ele não significa Deus e que Hashem não chamou Moisés de Deus, mas sim de poder absoluto. E cadê a prova que meu amigo tem, né? Então, gente, raciocine. Torá é para quem tem inteligência. O Talmud fala que não, Talmud não, desculpa, o Zohar fala que a idolatria é a perversão do raciocínio. E é verdade. Quando a pessoa ela é fundada na idolatria, ela não consegue abrir sua mente. Ela não consegue enxergar. O judeu, a Torá nos ensinou não adorar ídolos, né? Nós nunca vamos adorar um homem como Messias. Nós nunca vamos adorar. A palavra Messias é uma palavra tão simples, tão comum. Ela é usada tanto para se referir a Deus quando salva o teu povo, como para se referir a alguém que salva o teu povo. Mas não é salvar a alma, salvar a gente do perigo, salvar a gente de um reino, do exílio e tal. Não é uma palavra especial para dizer que algo dos céus vai acontecer, a palavra Mashiach, tá? Então, vale compreender primeiro a cultura, para depois falar e compreender também a linguagem. Desde já agradeço a todos que me assistindo meus vídeos. Se gostou, dê um joinha, compartilhe o vídeo e deixe seus comentários com respeito. E agradeço. Shalom e até o próximo vídeo.